Saudações, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar fazendo os comentários acerca das teorias, do livro Enigma dos Sonhos. Livro Enigma dos Sonhos, http://enigma dos sonhos.blogspot.com. É um livro onde existem várias teorias e vários comentários acerca do mundo virtual, acerca do universo virtual que temos dentro de nós, Vamos comentar uma teoria muito engraçada, Essa teoria eu quero dedicar a um médico da alma do Brasil, que é o Jô Soares. Os humoristas são médicos da alma e eles conseguem, através das suas gargalhadas, fazer com que energias ruins acumuladas pelas pessoas sejam descarregadas. Então, os médicos são médicos da alma, e eu quero dedicar essa teoria inédita ao nosso amigo Jô Soares, que também é paraibano, E quero dizer que essa teoria está registrada na Biblioteca Nacional, no livro Enigma dos Sonhos. A teoria que tem por nome A Graça do Riso, A Graça do Riso. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, os órgãos teriam capacidade de acumular energias boas e ruins. Haveria uma harmonia energética no ser humano. É uma harmonia, já que todo átomo é de energia, queira ou não, nós somos feitos de energia, E os órgãos são uma acumulação de energia. E haveria uma harmonia no ser humano energética. E essa harmonia seria atingida por problemas que as pessoas passam no seu cotidiano, e algumas delas acumulam em determinados órgãos energias que depois poderão prejudicá-las tanto no comportamento da vida, na política da vida, quanto como doenças. Seriam as doenças psicossomáticas. E o que a teoria Graça do Riso diz acerca disso? Diz que essas energias acumuladas de uma forma errada, ou seja, através de traumas, de problemas que a pessoa passa, essa energia poderia ser descarregada de uma forma até engraçada. Seria a graça do riso. Os palhaços seriam justamente médicos da alma, os humoristas seriam médicos da alma, mas para aqueles problemas de acúmulo de energia graves, teria que ter um processo quase de operação através do riso. Como? O livro Enigma dos Sonhos, ele lança uma teoria mostrando que o pé, a mão e alguns pontos do corpo são como uma placa, uma placa que naquela placa você tem acesso a todo o corpo da pessoa, corpo físico, energético e espiritual. Então, os pés, as mãos, seriam essa placa. Isso também nós encontramos nas ciências orientais, como a acupuntura e tudo mais. Mas o diferencial dessa teoria é que haveria uma intervenção na pessoa através de cócegas. Sim, cócegas poderia ser utilizado na medicina para descarregar problemas emocionais. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, a pessoa, vamos dizer que tem um trauma, e esse trauma está acumulado em alguma parte do corpo dessa pessoa. Energeticamente esse trauma está acompanhando essa pessoa. Mas como essa pessoa poderia descarregar esse trauma? Através da cócega. Então, pontos nos pés e nas mãos, ativariam esses pontos que estão carregados de energia, dando um certo distúrbio, e quando termina o distúrbio, haveria novamente uma reorganização das energias daquele local. E nisso, a energia má, ou seja, o trauma, é descarregado. Interessante, essa teoria. Então é o seguinte,
vamos dizer, pegaríamos uma pessoa que tem trauma, a síndrome do pânico, ou medo de elevador, né? Ou medo de qualquer coisa. Então a gente colocaria essa pessoa numa mesa e, através dos pontos dito no livro Enigma dos Sonhos, a gente localizaria o órgão dessa pessoa ou a fonte da energia. Então faríamos simplesmente cócegas, cócegas, e nessa cócega a pessoa, todo o organismo energético da pessoa, ele entra em colapso, né? Ele entra em distúrbio, e esse distúrbio pode ser benéfico, porque quando você para, aí há uma reorganização de todo o ser humano energético. Novamente se faz a cócega, né? E nessa cócega a pessoa entra em distúrbio de novo. E com isso, aquele trauma, aquela energia má que a pessoa está, vai descarregando através da reorganização da energia geral da pessoa. Interessante que essa teoria, ela trata muitas doenças como acúmulo de energias más, ou seja, um trauma, um ódio, ou inclusive uma depressão pode nascer justamente desse acúmulo de energias más. A pessoa vai acumulando, guardando, e depois tem dificuldade de tirar. A cócega faria com que essa energia fosse descarregada. A pessoa tem dificuldade de liberar um perdão, tem dificuldade de deixar de ter medo. Num ponto certo do pé, da mão ou do pescoço, energeticamente ativaríamos, né, os nervos, e esses nervos descarregariam essa energia, né, que foi acumulada, que possivelmente, se for deixada, ela pode se tornar uma pressão alta, né, numa enfermidade qualquer. Se algumas delas conseguem justamente se perder na vida, no ar, com o tempo elas passam, mas outras não, elas são tão fortes que elas estão acumuladas ali. É necessário haver o descarrego. Então a cócega parece uma teoria meio doida, né? Mas é muito interessante. A cócega faria um tipo de um terra, essa energia forçando o corpo. A cócega provocaria uma desorganização energética e mental, né, nessa pessoa. Quando a cócega para, então há um reagrupamento das energias. Nesse reagrupamento das energias, a energia má vai sendo tirada. Talvez, eu acredito que em 3 ou 4 sessões, uma pessoa que tenha um certo síndrome, né, um certo pânico, algum problema emocional, ela tenha diminuído ou totalmente extinguido essa energia que lhe acompanha. A teoria da cócega, a cócega desorganizaria e logo após haveria uma reorganização. Através da cócega, pontos carregados de energia negativa seriam visitados. Então vamos dizer, o passado da pessoa tem um problema. Qual é o problema? Qual é a área daquele problema? Então localizaríamos no pé, né, e o ponto do carrego dessa energia, e além disso ainda provocaríamos a ativação dessa energia com o pensamento. Então vamos dizer que o cara tenha medo de elevador, um exemplo, né? Então na hora da sessão a gente manda ele pensar no elevador, né? E quando ele estiver pensando, pense que você está dentro de um elevador. Então quando a pessoa estiver pensando, então automaticamente a cócega entra e provoca aquele distúrbio, né? E depois para, reorganiza, manda pensar novamente, né? E aí começa, sem exceder a cócega, porque pode se tornar algo ruim. Você tem que ter um limite, nem muito, nem pouco, o suficiente, né? Essa é a teoria da graça do riso, que essas energias podem ser descarregadas apenas com um teatro, uma piada, né? A pessoa rindo, só dando aquela gargalhada, pode ser plenamente descarregada. Porém, em casos mais graves, como eu falei, se poderia utilizar a cócega para descarregar, né?
essa parte energética. Pessoas que têm dificuldade de fazer qualquer coisa, elas perderiam esse medo, elas perderiam esse trauma, segundo essa teoria que ainda está sendo aperfeiçoada, aprimorada, e se Deus quiser, ela será muito útil para o nosso povo. Então fica aí a teoria A Graça do Riso.